O Léo Jardim já tem haters, acredite, ele já tem gente que não gosta do trabalho dele em 2 jogos, né, contra Fluminense e contra Cruzeiro. Mas por que isso? Nesse vídeo eu quero trocar essa ideia com você, nesse vídeo eu quero falar com você a respeito dessas brigas meio bobas assim, que a gente encontra nas redes sociais e que elas não vão ser salutares para o time, não vão ser salutares para o restante do ano de um clube como o Flamengo, que já não tem problema, né? Enfim. Vamos começar a falar primeiro a respeito do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz teve uma história lindíssima no Flamengo. Felipe Luiz foi o técnico do Flamengo durante um tempo, ex-jogador, ídolo, incontestável, tá? Como jogador e tal, jogadoraço. Como técnico também, teve um período vitorioso no Flamengo, mas o ano começou, o Flamengo havia sido campeão da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, feito, né, grandioso, mas o Felipe Luiz começou o ano com algumas derrapadas e a direção do Flamengo achou por bem demitir. Eu acho certo, eu acho errado, não vou fazer juízo de valor. Porque a decisão que a diretoria do Flamengo tomou foi essa, de demitir o Felipe Luiz. Pois bem, chegou o Leonardo Jardim, um técnico renomado, 11 anos mais velho que o Felipe Luiz, né? O Felipe tem 40, o Léo Jardim 51 anos, o Léo Jardim com ampla passagem aí por vários times, um grande trabalho no Mônaco, trabalhos no mundo árabe, em Portugal, ele é português, né? E aí, ano passado estava no Cruzeiro, fez um bom trabalho, um trabalho inclusive que eu acho que foi que o credenciou realmente para estar no Flamengo de fato, né? Convivendo com o ecossistema brasileiro, com a cultura no Brasil no geral. Então, vamos lá. A gente falou do Felipe Luiz, a gente falou do Léo Jardim. Agora eu vou pedir para você deixar o teu like, se inscrever no canal e pra gente continuar trocando essa ideia, beleza? Aproveita aí para se inscrever e hypar o vídeo se tiver essa opção. Falou? Também compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas a respeito desse papo que a gente está trocando aqui e deixa já a opinião nos comentários sobre esse papo que a gente está trocando aqui, beleza? Vamos lá. Continuando. Então, a gente falou do Léo Jardim, falou do Felipe Luiz. Agora, o Léo Jardim chega, ele só tem 2 jogos, cara. Ele tem jogo contra o Fluminense, onde ele tinha acabado de chegar, ou seja, não tem tempo nenhum de treinar. O jogo contra o Cruzeiro, o ex-time dele, jogo dos ex, né? Vários ex ali, vários ex-técnicos, ex-jogadores e tal, atuando de lados diferentes. E o Flamengo fez um bom jogo, na minha opinião. Para um jogo, vamos refazer, né? Para um bom jogo, para o período que o Léo Jardim está no Flamengo, né? Apenas 2 jogos. A forma como o time se comportou, a forma como alguns jogadores ali dialogaram com o jogo, como por exemplo o Pedro, que foi muito celebrado, né? O Pedro é um cara que pode ajudar muito o Flamengo, vinha tendo alguns problemas de execução de movimentação, sobretudo sem a bola, com o Felipe Luiz lá atrás, foi motivo de uma celeuma pública, né? Que todo mundo já sabe, mas enfim, isso é uma outra discussão. Agora, o Flamengo fez 2-0 no Cruzeiro, né? Com o Pedro aos 5 minutos, depois com o Carrascal lá no último minuto, e foi uma execução diferente. Por quê? Porque o Léo Jardim é um cara diferente do Felipe Luiz. Ele não é o mesmo técnico. Guarda algumas similaridades, sim, mas guarda muitas outras diferenças, na minha opinião, irreconciliáveis com o jogo, né? A questão, por exemplo, do Léo Jardim, ele não se importar em reter a bola, ter, por exemplo, uma posse de bola muito menor que a do Felipe, percentualmente, né? Quase 20% de posse de bola a menos que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz guardava aí 63%, 64% de posse de bola. O Léo Jardim já teve ali naquele jogo 44%. Vai ser a regra dele para sempre? Não. Pode ser que realmente a posse de bola mais e perceba e tudo, e as coisas melhorem em relação a esse quesito. Mas é importante dizer que isso faz parte também da liberdade do técnico, na liberdade executiva do técnico de impor o seu modelo. Nenhum técnico é igual ao outro, nem os técnicos que jogam parecido. Se você pegar, por exemplo, técnicos do jogo posicional, por exemplo, né, Sampaoli, Luiz Henrique, o próprio Felipe Luiz, o Guardiola, eles atuam de forma diferente, eles enxergam o jogo de forma diferente, porque assim, a execução do modelo, ela é como o técnico lê futebol, né? Ela é como o técnico lê futebol. Então, a forma que o Léo Jardim lê o futebol, a forma como o Léo Jardim enxerga o futebol é diferente da do Felipe Luiz. E são pessoas amplamente diferentes, de backgrounds diferentes, de tudo diferente, inclusive de idade diferente, né? Então, assim, não dá pra gente cobrar hoje que o Léo Jardim atue como o Felipe atuava. Não faz sentido nenhum. E é uma cobrança, agora falando do início do vídeo, né? E é uma cobrança que muita gente tem feito sobre o Léo Jardim. Já agora, já num período que não tem nada a ver. Eu tenho visto já alguns comentários nas redes sociais, assim, comentários extremamente sem fundamento, sabe? Porque ele é um técnico que vai ter menos posse de bola e tal. Paciência, é aquilo que ele pensa de futebol, né? Eu gosto, eu não gosto, eu não vou fazer isso de valor. Falando agora a minha opinião, tá? De forma de fato e tal, que 44% de posse de bola,
Eu, particularmente, gosto de técnicos que tenham mais a bola. Mas não é por isso que eu vou vir aqui como analista e demonizar o Léo Jardim, porque ele não está fazendo o que eu quero. Tá? E a gente tem que olhar realmente para as intenções do jogo. E as intenções do Léo Jardim são de acelerar, verticalizar o jogo. Eu comentei isso aqui há um tempo atrás em vídeos, tá? Mais ou menos uma semana atrás, sobre essa capacidade que ele tem de ser camaleônico, de ser vertical, de ser punitivo. Porque no jogo contra o Cruzeiro ele foi punitivo. Né? Ele puniu o Cruzeiro em 2 oportunidades. O Cruzeiro errou, ele botou a bola dentro da casinha. E é um problema que a torcida do Flamengo reclama há muito tempo. Ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O cara tá ali, você está reclamando da coisa que ele tem, etc. Mas, olha, isso aqui resolve um problema. Então, o quanto dessa verticalidade, o quanto dessa não retenção de bola do Léo Jardim vai ajudar o Flamengo também a resolver esse gargalo antigo, que existia mesmo antes do fatídico Jorge Jesus. O Flamengo criava muita chance e não definia. Então, é esse ponto que a gente precisa observar, esse ponto que a gente precisa analisar, e partindo desse pressuposto, olhar como isso pode ajudar o Flamengo ao longo do ano. E aí eu não estou dizendo que isso vai ser realmente, olha, meu Deus, como vai ser bom, como vai ser excelente, como eu gosto dessa forma de jogar. Não, eu não estou nem fazendo juízo de valor, dei minha opinião, disse que gosto de técnicos que tenham mais a bola, mas eu entendo também que dentro do modelo e dentro das ideias do Jardim, essa situação de fazer com que o time tenha menos a bola também cabe. Aí vai depender de algumas situações, né? Vai depender de ter jogadores mais frescos, vai depender de ter uma disposição tática melhor, ocupar melhor os espaços, sobretudo sem a bola. São coisas que ele vai ter que pensar, ele vai ter que quebrar a cabeça para poder ajustar. Mas uma das características do Jardim que conversam com isso e fazem com que essa adaptação seja uma adaptação bem suave do ponto de vista do entendimento dos jogadores, o cognitivo e, portanto, da execução futura do jogo, o fato do Léo Jardim ser um camaleão. Ele é um camaleão, cara. Em vários times diferentes, ele atua de forma diferente. Ou seja, isso prova que ele sabe se adaptar ao elenco que ele está. E isso é muito bom. Né? Muitas pessoas reclamavam do Felipe, por exemplo, a falta de flexibilidade nos jogos, a falta de conversar tá com o jogo, fazer o que o jogo está pedindo, exercer ali sobre o jogo uma certa influência a ponto de modificar seus dogmas para vencer o jogo. E o Léo Jardim não se importa em ser dogmático. A gente viu contra o Cruzeiro, a gente viu no Cruzeiro, a gente viu no Mônaco. Então ele não vai fazer, ele vai abrir mão realmente. Se precisar fazer X coisa para vencer o jogo, ele vai fazer X coisa para vencer o jogo. E isso é importante. Agora, o quanto estamos preparados para essa discussão de um técnico que vai ter menos a bola, isso sem ser bom ou ruim, mas o quanto estamos preparados para isso é uma outra situação. E eu acho que hoje, essa galera que está reclamando do Léo Jardim ainda não está preparada para isso. Mas devemos lembrar, e sim, devemos lembrar, primeiro do seu like, para você se inscrever no canal aí e deixar os seus comentários a respeito dessa discussão que a gente está tendo, que vai provavelmente ser a discussão do ano, né? Que o Flamengo gera muita audiência. Mas o ponto é, quanto o torcedor do Flamengo, esse que reclama, está preparado para ver um time mais vertical, para ver um time que se importa menos em ter a bola e mais em definir, fustigar o adversário. Sabe? Então, essa vai ser uma discussão do ano, vai ser uma discussão futura. Entendo que é saudável discutir isso, tá? É saudável entender isso dentro do contexto que se vive hoje no Flamengo, dos jogadores que se tem, principalmente desses atletas que você tem para poder fazer esse jogo mais vertical, tá? Mas entendo também que isso tem um limite, né? Esse fato de ser saudável tem um limite. Que quando a coisa começa a extrapolar para críticas infundadas, tipo, não gosto. Ah, não gosta por quê? Ah, eu não gosto porque eu não gosto, porque ele não é o Felipe. Óbvio, ele não vai ser o Felipe. Assim como tinha muita gente comparando o Gerson e o Paquetá, e são jogadores que, apesar de atuarem numa faixa parecida de campo, são absolutamente diferentes. Os dois são brasileiros, os dois são canhotos, os dois são polivalentes, mas os dois são absolutamente diferentes. Sabe? Então, essas comparações, elas até funcionam, tá? Mas elas têm um limite fundamental para chegar o seu objetivo, o seu ápice. Né? E eu acho que já está chegando no ápice essa discussão muito cedo. E a gente já está vendo comentários absolutamente esquizofrênicos de pessoas que estão comentando coisas que assim, ainda não dá para ter certeza, porque ainda não tem padrão. E uma coisa é preciso dizer, análise é feita de padrões, futebol é feito de padrões, e a gente só consegue analisar jogos com padrões. A gente já não tem padrão de Jardim no Flamengo, não dá para ter padrão ainda, e a gente vai começar a observar isso futuramente. O que a gente tem hoje são os 44% de posse de bola, e essa galera, essa parte dessa galera reclamando pra caramba de uma forma absurda e esquizofrênica, tá? Então, deixa a tua opinião nos comentários, aproveita para deixar like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações. Até a próxima no Observador Tático.